Bom, foi feita aqui duas perguntas. Professor, tem como repetir quais são os elementos que devem ser demonstrados? Sim. Professor, fiquei com dúvida sobre o CDC, pois vejo sua aplicação em várias ações movidas contra o bebê. Beleza aí, ó. Legal, Matheus. Vamos lá, a pergunta do Caio. Quais são os 4 elementos na responsabilidade subjetiva? Né? Nós primeiro tratamos da irresponsabilidade, na evolução desse Estado, para esse Estado moderno, nós falamos da responsabilidade subjetiva ou civilista. Quais são os 4 elementos? Ato, nexo de causalidade, efetivo dano e dolo ou culpa. Beleza? Então, esses são os 4 elementos quando se tratar de responsabilidade civil, responsabilidade subjetiva, que nós vamos aplicar contra o Estado excepcionalmente, em situações excepcionais. Essa não é a regra, é exceção à regra, conforme a gente vai ver. Tá joia? Beleza, Caio? Matheus, fiquei com dúvida quanto ao CDC. Matheus, não tem dúvida não. Matheus, lembra que a gente estudou que o Banco do Brasil é pessoa jurídica de direito privado, é empresa estatal. Lá no 173, lembra que a gente leu o ano passado, várias vezes, o artigo 173 da Constituição Federal, e lá no artigo 173, parágrafo 1º, inciso 2, fala que as empresas estatais que desenvolvem atividade econômica seguem a mesma regra da pessoa privada. Então, tem que seguir o Código Consumerista mesmo. Contra o Banco do Brasil, aplicar o CDC mesmo. Agora, tenta aplicar o CDC contra o município, contra o Estado, contra a União. Aí não vai. Tá? Você vai aplicar o CDC quando se tratar de entidade da administração direta, pessoa jurídica de direito privado, quando se tratar de concessionárias ou permissionárias. Aí você aplica o CDC. Tá bom? Beleza? Convencido ou não, Matheus? Tá não, né? Ai, ai, vamos lá. Então, voltando, gente. Voltando. Então, a segunda teoria, a teoria da responsabilidade subjetiva. Né? A teoria da responsabilidade subjetiva também é dividida em 2 momentos. Quais são esses momentos? Duas subteorias. Quais são essas teorias? Teoria da responsabilidade subjetiva com culpa e teoria da responsabilidade subjetiva da culpa administrativa ou da culpa do serviço. E são evoluções também. Tá? Então, a primeira teoria a ser aplicada, a teoria subjetiva a ser aplicada, é a teoria subjetiva com culpa. Quantos elementos? Caio, 4 elementos. Tá bom? Mas aqui com uma peculiaridade. Como eu falei para vocês, nós estamos numa evolução, o Estado está evoluindo, está se amadurecendo democraticamente, socialmente. Nessa primeira teoria, eu só vou aplicar nos atos de gestão. Os atos de gestão aplica a teoria da responsabilidade subjetiva. Mas nos atos de império do Estado, nos atos de governo, nos atos políticos do Estado, essa teoria ainda não era aplicada. Nos atos de império do Estado, a teoria que ainda era aplicada era a teoria da irresponsabilidade. Evoluímos, fomos para a teoria da responsabilidade subjetiva, da culpa administrativa ou da culpa do serviço público. Aí sim, nessa teoria, todo e qualquer ato praticado pelo Estado, independentemente de ser um ato de gestão ou um ato político, um ato de governo, um ato de império, o Estado pode ser alcançado, pode ser responsabilizado, desde que fique demonstrado os 4 elementos e não exista nenhuma excludente de responsabilidade a ser aplicada. Tá? Então, não sendo aplicado nenhum excludente de responsabilidade, a gente vai falar dessas excludentes na próxima aula, eu vou aplicar a responsabilização do Estado pela teoria subjetiva. Vamos lá, mais perguntas. Por favor, professor, então, gera insegurança jurídica. Imagine-se uma ação indenizatória contra a Caixa Econômica Federal por negativação indevida. A mesma ação terá o CDC aplicado, beleza.
Não, não vai ter, não. Contra o Banco do Brasil? Não, nem contra... Nem... Matheus, vamos revisar o direito administrativo 1, Matheus. Ó, Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil, empresa estatal, desenvolve atividade econômica. As duas seguem a regra do 173. A Caixa Econômica Federal não é autarquia. A única coisa que diferencia ela é que ela é uma empresa de capital fechado, logo é uma empresa pública, não uma sociedade de economia mista, né? Mas é pessoa jurídica privada, eu vou aplicar o 173 sim contra ela. Inclusive, né, aqui em Anápolis, você falar em Caixa Econômica Federal, as indenizações aqui são irrisórias, mas você consegue indenização contra a Caixa Econômica Federal. Mas, na verdade, assim, né? Fazendo uma crítica agora. Qual a indenização que não é irrisória, né? Que está no judiciário hoje? É muito difícil. Quando a gente fala em Estado, não podemos incluir responsabilização da sociedade de economia mista. Não, é o seguinte. Quando a gente fala em Estado, a gente tem que lembrar que os entes federados e as pessoas de direito público interno, eu vou aplicar em regra a teoria objetiva do risco administrativo. Quando eu falo em pessoas de direito privado, né, concessionárias, permissionárias, empresas estatais, em regra, eu vou aplicar a teoria subjetiva. Por que em regra? Vou dar um exemplo aí aonde você quer chegar, Matheus. É o exemplo certo, não é Caixa Econômica Federal, não é Banco do Brasil. O exemplo certo. Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos. Ela é uma prestadora de serviço público. E como prestadora de serviço público, na prestação do serviço, eu vou aplicar a teoria objetiva. Eu não vou aplicar a teoria subjetiva. Tá? Guilherme Ramos. Então, a responsabilidade não se aplica às entidades da administração pública indireta que executam a atividade econômica? Não, não é que não aplica, não é que não aplica a responsabilidade. Aplica sim. Só que é a responsabilização subjetiva e não objetiva. O que vai mudar, gente, é a teoria. As entidades da administração indireta, as concessionárias e permissionárias, elas serão responsabilizadas. Mas a teoria é diferente. A teoria é diferente. Tá joia? Nós vamos falar de cada uma delas. Fiquem tranquilos. Calma aí um pouquinho, que a gente vai chegar lá. Tá bom? Vamos lá. Então, ó. Primeira teoria, teoria da irresponsabilidade. Segunda teoria, teoria subjetiva, que se subdivide. Teoria subjetiva da culpa, né? Com culpa. E segunda teoria subjetiva da culpa administrativa ou da culpa do serviço. Tá? E aí vem a terceira teoria. Teoria da responsabilidade objetiva. O que muda entre a segunda teoria subjetiva e a teoria objetiva? O que muda? Qual a grande mudança? Prestem atenção aqui. Meus queridos, mesmo eu falando para vocês que houve uma evolução do Estado, houve uma evolução da teoria, né? Quando nós passamos da teoria da irresponsabilidade para a teoria da responsabilidade subjetiva, ainda é muito difícil, até nos dias atuais, de se responsabilizar o Estado pela teoria subjetiva. Por quê? Porque é difícil demonstrar dolo ou culpa contra o agente público. É difícil, na prática é difícil. Então, nós estamos num processo evolutivo dessas teorias. E aí, quando nós chegamos na teoria objetiva, o que é a teoria objetiva? Exclui o quarto elemento. Não era 4 elementos? Agora são apenas 3. Agora, a vítima que vai processar, responsabilizar o Estado, aplicando a teoria objetiva, ela tem que demonstrar. O que ela tem que demonstrar? Ela tem que demonstrar fato ou ato, nexo de causalidade e efetivo dano. Na teoria objetiva, a vítima não precisa se preocupar com dolo ou culpa. Então, perceba, a teoria objetiva, ela se mostra realmente uma grande evolução para a vítima. É uma teoria mais benéfica para a vítima, porque ela não precisa se preocupar com dolo ou culpa. Certo? Então, ó, repassando com vocês. Primeira teoria, teoria da irresponsabilidade.
Estado absolutista. O soberano se confunde com o próprio Estado, é o representante de Deus na Terra. O representante de Deus na Terra não vai errar. Logo, o Estado também não erra. Então, não há que se falar em responsabilização. Segunda teoria, teoria subjetiva. Né? Evolução do Estado para o Estado de Direito. Né? Então, esse Estado de Direito, ele fala o quê? Olha, Estado, se um dos seus agentes públicos causar dano a terceiro e ele conseguir comprovar os 4 elementos, fato, nexo, efetivo dano e dolo ou culpa, você será responsabilizado. Num primeiro momento, teoria da culpa. Com culpa. Apenas atos de gestão, os atos de império não eram alcançados. Segundo momento evolutivo da teoria subjetiva da culpa administrativa ou da culpa do serviço público. E aí todo e qualquer ato, desde que ficasse demonstrados 4 elementos, o Estado seria responsabilizado. É óbvio, nós vamos falar sobre os excludentes daqui a pouco. Tá? E agora nós começamos a discutir a teoria que é aplicada em regra hoje. Qual que é a teoria? Teoria da responsabilidade objetiva. A vítima precisa comprovar quantos elementos? Apenas 3. Ato, nexo de causalidade e efetivo dano. Ela precisa se preocupar se o agente agiu com dolo ou culpa? Não precisa. E aí, o que nós vamos olhar? Nós vamos olhar o artigo 37, né? Parágrafo 6º da Constituição Federal. É justamente no artigo 37, parágrafo 6º da Constituição Federal, que fica claro que hoje, em regra, tem as exceções, nós vamos aplicar a responsabilidade objetiva no direito brasileiro. No artigo 37, lá no parágrafo 6º, ele apresenta 2 relações de responsabilidade. E uma das perguntas que vocês fizeram no início da aula foi justamente sobre essas 2 relações de responsabilidade. Primeira relação de responsabilidade. O Estado para com a vítima. O Estado tem que indenizar a vítima. O ato foi praticado por um agente público. Esse agente público, agindo no exercício de suas funções, causou dano a terceiro. Então, esse terceiro tem que ser indenizado. Seguindo a regra geral, teoria objetiva, a vítima vai ter que demonstrar em juízo. Fato, nexo, efetivo dano. Não precisa se preocupar com dolo ou culpa em regra. Certo? Segunda relação de responsabilidade. O Estado vai propor ação regressiva contra o agente público. Em toda e qualquer situação? Não. Apenas quando ficar demonstrado que o agente público agiu com dolo ou culpa. Então, eu posso afirmar para vocês que a responsabilização do agente público sempre será uma responsabilidade subjetiva. Até o Thiago está perguntando aqui, professor, ação de regresso em regra, não é em regra, viu, Thiago? Em regra é responsabilidade subjetiva? Não é em regra, é sempre. A ação regressiva do Estado contra o agente público sempre será subjetiva. Por quê? Porque o texto constitucional é claro. Se você pegar a parte final do parágrafo 6º, está lá, nos casos de dolo ou culpa. Nos casos de dolo ou culpa. Então, o agente público só pode ser responsabilizado se ficar demonstrado que ele agiu com dolo ou culpa. Se o Estado não conseguir demonstrar que o agente público agiu com dolo ou culpa, não há que se falar em responsabilização do agente público, não há que se falar em ação regressiva. Professor, essa teoria também alcança os fatos administrativos? Por exemplo, pergunta do Carlos. Por exemplo, quando ocorre uma tempestade que arranca telhado de repartição pública e causa dano em propriedade privada. A gente vai falar disso daqui a pouco. Daqui a pouco não, na aula que vem, Carlos. Mas eu já vou adiantar aqui para você não ficar com dúvida até semana que vem. Na semana que vem a gente vai falar sobre isso. Fenômenos da natureza. Fenômenos da natureza, em regra, o Estado não é responsável. Em regra, tá? É uma das excludentes de responsabilidade. Na próxima aula a gente vai falar das excludentes
E uma das excludentes são os motivos de força maior, fenômenos da natureza, conforme o entendimento da doutrina clássica. E aí, para saber se realmente o fenômeno da natureza não pode ser objeto de reparação, você tem que fazer a seguinte pergunta, Carlos. Era previsível e evitável? Vou repetir. Era previsível e evitável? Pegando o seu exemplo. Era previsível e evitável que esse telhado fosse arrancado e causasse dano a terceiro? Se era previsível e evitável, o Estado é responsável. Se era imprevisível, que em regra, tá? É imprevisível, é inevitável. O Estado não pode ser responsabilizado aplicando a teoria da responsabilidade objetiva. A gente vai ver, e aí já entrando na teoria do risco integral, a gente vai ver que a grande diferença da teoria do risco administrativo para o risco integral é justamente essa. Quando eu estou aplicando a teoria do risco integral, eu não quero saber se existe excludente, porque não se aplica excludente. O risco integral é a teoria mais benéfica à vítima. Vou dar o exemplo. Diferenciando a teoria do risco administrativo e a teoria do risco integral. Vamos diferenciar as duas. Vem um carro oficial, uma viatura da polícia militar, o Alessandro deliberadamente pula na frente da viatura e é atropelado, é atingido. Vou repetir. Vem a viatura da polícia militar, o Alessandro pula na frente da viatura, a viatura, o motorista, o policial militar estava seguindo as regras de trânsito, estava seguindo a lei, estava na velocidade certa, o Alessandro espera chegar bem pertinho a viatura e pula na frente da viatura. Certo? Isso, ó, Matheus, culpa exclusiva da vítima. Vamos lá. Se eu estiver aplicando a teoria do risco administrativo, eu vou falar em culpa exclusiva da vítima mesmo, ô Matheus. Excluindo a responsabilidade do Estado. O Estado não é responsável. Por que ele não é responsável? Porque eu vou aplicar uma das excludentes de responsabilidade. Por outro lado, se eu estiver aplicando a teoria do risco integral, nesse caso não se aplica a teoria do risco integral, viu, gente? É só um exemplo. Mas se eu estivesse aplicando a teoria do risco integral, eu não aplicaria as excludentes. O Estado, mesmo assim, seria responsável. Mesmo assim, seria responsável. Bom, existe aplicação da teoria do risco integral no Brasil? Essa é a pergunta. E é uma divergência na doutrina e na jurisprudência também. Parte da doutrina entende que não há que se falar em risco integral no Brasil, porque não tem previsão constitucional. Parte da doutrina já falou, opa, peraí, tem sim algumas situações onde se aplica o risco integral. E é uma divergência entre STJ e STF, tá? É uma divergência entre o STF e o STJ. O STF, ele é firme no seu posicionamento de afirmar que não existe ainda a aplicação do risco integral. Mas a doutrina aponta algumas situações onde deve ser aplicado ou deveria ser aplicado o risco integral. Quais situações? Quais situações? Dano causado por material bélico. Dano causado por material bélico. Dano causado por material nuclear, radioativo. Atentado terrorista em aeronave. Atentado terrorista em aeronave. Seguro acidentário. Seguro DPVAT. Tá? Dano ambiental. Então, alguns autores, conforme vocês vão ver no material que eu estou disponibilizando para vocês, vão fazer essa informação. Opa, peraí, ó. Tem algumas situações, né? Atentados em aeronave, material bélico, substâncias nucleares. Essas situações levam à responsabilização pelo risco integral. Mas isso já passou no âmbito do STF? Não passou. Não passou. Tem, no âmbito do STJ, já algumas decisões, tá? Admitindo o risco integral. E no âmbito dos tribunais, já tem várias situações, várias decisões admitindo o risco integral também.
Inclusive, tem uma situação, um julgado do Tribunal Regional da Primeira Região, que envolve um caso que ocorreu aqui em Goiás, que mostra bem a aplicação do risco integral. Tá? Alguns autores não concordam com o que eu vou falar para vocês, mas, de fato, é a aplicação do risco integral. Nós tivemos, alguns anos atrás, acho que em 2010, 2012, 2010, um acidente causado por granada na cidade de Formosa, tá? Não, na cidade de Itaberaí. Itaberaí, aqui em Goiás. Uma turma que fazia a limpeza, né, do centro de formação do Exército em Formosa, furtou 2, 3 granadas de mão. E quando esse cara chegou em casa, ele começou a mostrar isso para os vizinhos e brincar com a granada. É óbvio que não ia dar certo, deu errado, ela explodiu e amputou o dedo, cicatriz, mobilidade do cara arrebentou, né? E aí esse cara que foi prejudicado, ele entrou com ação contra a União, né? O entendimento do juiz de primeiro grau foi justamente que o Estado era responsável. Perceba, se eu tivesse aplicado a teoria do risco administrativo, eu teria que apontar a excludente. Qual que é a excludente? Qual que é a excludente? Culpa exclusiva da vítima. Culpa exclusiva da vítima. Nesse caso, não se aplicou culpa exclusiva da vítima. Por que que não? Porque, na minha opinião, o juiz de primeiro grau entendeu pela aplicação, né, da teoria do risco integral. O juiz condenou em R$10 mil, a União recorreu e, no recurso, já vou passar a palavra para a Glauciene, levantou a mão. No recurso, o TRF4, o TRF da primeira região, aumentou a indenização de 10 mil para 30 mil, mantendo a indenização. Tá? Nesse caso, na minha opinião, é uma situação onde se aplicou o risco integral. Vou responder aqui a pergunta do Carlos e já passo a palavra para a Glauciane. Professor, no casos recentes dos julgados do STF sobre os presídios brasileiros, que os presidiários estão abrangidos pelo dever de cuidado do Estado, essa teoria foi aplicada? Carlos, eu entendo que sim, mas não é isso que o Supremo fala. O Supremo não deu o braço a torcer. O Supremo criou uma nova teoria, tá? É a teoria da omissão específica, tá? A gente vai falar disso na próxima aula. E aí a gente vai entrar nessa pergunta sua. Tá? O Supremo tem entendido que essa omissão específica gera a responsabilização do Estado. O Estado continua sendo responsável, né? Gerou-se aí uma responsabilidade do Estado porque houve omissão específica e não aplicação da teoria do risco integral. Mas, na minha opinião, é a mesma coisa. Ou você aceita que é a mesma coisa, ou se criou uma outra teoria. Por quê? Porque nenhuma nem outra aplica-se à culpa exclusiva da vítima. Glauciane, pode falar, querida. Só que você tem que ligar seu áudio aí. Então, professor, deixa eu só te fazer uma pergunta, porque eu estou seguindo a Maria Zanella de Pietro aqui, e o que acontece? Essa teoria do risco integral que o senhor mencionou e a teoria da responsabilidade objetiva não é a mesma teoria? É por isso que eu falei que a teoria objetiva... Oi, professor! Quem que é que tá aí do lado? Pamela! Ex-aluna do senhor. Ô, minha querida. Tudo bem? Tudo bem. Como é que tá? Tudo bem, graças a Deus. Te ver. Tchau! Beijão, que bom te ver. Beijo, até. Tchau. Bom ver o senhor também. Oi, Vivi! Glauciane, seguinte, vamos lá, sua pergunta. A teoria objetiva, ela é subdividida em 2 subteorias, vamos colocar assim. Então, a teoria objetiva, letra A, teoria objetiva do risco administrativo. Letra B, teoria objetiva do risco integral. Entendeu? Então, a teoria objetiva do risco administrativo é uma subteoria. A teoria objetiva do risco integral é uma subteoria. As duas decorrem
da teoria objetiva. Espécie do gênero. Ah, entendi. Espécie do gênero. Tá bom? Entendi. Certinho, obrigada. Então, meus queridos, vamos seguir. Se não tiver mais pergunta. Então, ó, o material que eu vou disponibilizar para vocês, ele mostra aí a distinção entre a teoria objetiva e a teoria subjetiva, tá? Período de vigência da teoria subjetiva no Brasil, como regra, né? De 1873 até 1946. Aí, de 1946 para cá, começa a se aplicar como regra a teoria objetiva, tá? O fundamento da teoria subjetiva, que é a culpa. O fundamento da teoria objetiva, que é o risco. Então, o material vai estar mostrando essas principais distinções para vocês. Da mesma forma, com base na doutrina do Alexandre Maza, tem um quadro comparativo entre a teoria do risco integral e a teoria do risco retroativo, né? As duas, né, como a Glauciane perguntou, as duas são espécies de risco de risco objetivo. Teoria do risco objetivo, subdividindo em risco integral e risco administrativo. Qual que é a regra no Brasil? Teoria objetiva na modalidade do risco administrativo. Exceção. Vamos aplicar a teoria subjetiva em algumas situações. E para a parte da doutrina, também vamos aplicar, bem como algumas decisões, né, nós vamos aplicar a teoria do risco integral em outras situações. Qual é a grande diferença da teoria objetiva para a teoria subjetiva? Quantos elementos eu tenho que demonstrar? Teoria subjetiva, 4 elementos. Fato, nexo, efetivo dano e dolo culpa. Na teoria objetiva, fato, nexo e efetivo dano. Qual a grande diferença da teoria do risco integral e do risco administrativo? As duas eu tenho que demonstrar quantos elementos? 3 elementos. Mas qual a grande diferença? A grande diferença é que o risco administrativo, conforme a gente vai continuar estudando na semana que vem, admite excludentes de responsabilidade. O risco integral, o nome já está dizendo, risco integral, não admite excludentes. Por isso que na pergunta do Carlos, eu falei, Carlos, que para mim é a mesma coisa, viu? Essa teoria da omissão específica e a teoria do risco integral, porque na omissão específica também não admite excludente. Tá? A gente vai falar disso depois. Próxima aula a gente começa a discutir isso. Matheus perguntando aqui, professor, como identificar qual teoria aplicar? Tem um critério específico? Vamos lá. Regra. Teoria objetiva da nulidade do risco administrativo. Exceção que não tem discussão. Nas omissões, na responsabilização por omissão, que não seja omissão reiterada, sendo omissão geral, não omissão específica, omissão geral, que não seja uma omissão reiterada, eu aplico a teoria subjetiva, informativo 511 ou 501 do STF, tá? Então, essa é a regrinha. Risco integral. Risco integral é divergência, gente. Risco integral é divergência. Não tem uma regra para você aplicar ela. Conforme a gente vai massificar um pouco na semana que vem, na teoria subjetiva, a gente tem que lembrar o seguinte. Durante muito tempo, até se ensinava errado. Falava assim, não, toda e qualquer omissão gera a responsabilização do Estado pela teoria subjetiva. Não é isso. Não é isso, tá? Quando a omissão não é reiterada e não se tratando de uma omissão específica, eu aplico a teoria subjetiva. O que é uma omissão reiterada? Todo dia você passa na rua tal e está lá o buraco. Você cai no buraco, arrebentando sua roda. O município foi informado que tem lá um buraco. Ele fez alguma coisa? Não. Então, o dano aí, a situação é reiterada? É. A teoria será a subjetiva ou objetiva? Objetiva. Por quê? Porque é reiterado. A falha, a omissão é reiterada. Tá? Nós tivemos uma situação como essa, muito triste, no ano passado. Eu acho que foi no ano passado. Muito triste mesmo, onde uma pessoa morreu em razão de buracos na rua. Né? E
num primeiro momento, se entendeu que aquela omissão era uma omissão reiterada. Né? Inclusive, o delegado de polícia à época, responsável pelos crimes de trânsito, ele incluiu no inquérito, não sei se o cara chegou a ser indiciado, mas um secretário do município, por causa dessa omissão reiterada. Eu não sei o que virou, não acompanhei. Mas perceba que se é ou não reiterado, tem que ser levado em consideração. Certo? Meus queridos, nosso tempo está acabando. Eu vou abrir para vocês fazerem perguntas agora, através do microfone de vocês. Nós temos ainda 6 minutos. Na semana que vem a gente continua, tá? Confie, espere em Deus que logo, logo nós teremos aí a possibilidade de estar tratando presencialmente, mas por enquanto, né? Vamos continuar com as nossas aulas remotas, mas eu vou, assim, como já tem sido, né? A gente vai se desdobrar aqui para conseguir, nós vamos nos desdobrar aqui para conseguir passar todo o conteúdo para vocês, para que vocês não fiquem prejudicados, tá? Então, tenha um bom semestre, né? Como eu disse no início da aula, o principal agora é que nós mantenhamos a nossa saúde dos nossos familiares, né? Respeitando aí os decretos. Para alguns, esses decretos são acertados, para outros não. Não vou entrar nessa discussão política com vocês, mas de qualquer forma, o objetivo principal é que cada um mantenha a saúde, né? E conteúdos vocês vão ter, mas muito conteúdo. Tá certo? Perguntas? Podem abrir os microfones. Tem mais nenhuma pergunta, gente? Vamos lá, vamos lá. Glauciane, o que a Pâmela é sua? Ela é minha prima. Ah, tá, legal, legal. A Pâmela Ela estava aqui. é esposa de um grande amigo meu. Carlos. Sim, Ele tá aí também? Não, ele ficou em Anápolis Aquele mal dessa acabado. vez. Oi? Aquele mal acabado. É. O cara está perguntando aqui, hoje já haverá atividade no AVA? Carlos, não, tá? Hoje não, a partir da semana que vem. O Caio está perguntando, professor, fala sobre o princípio da solidariedade social, por favor. O princípio da solidariedade social. Imagina assim, Caio. Como eu disse para vocês, o Estado não produz nada, somos nós que produzimos. O Estado trabalha para nós. Teoricamente é isso. Eu sei que na prática está distante, mas teoricamente é isso. O Estado está trabalhando para nós e nós que produzimos. O Estado não produz nada. Se o Estado está trabalhando para a coletividade, para atender o interesse coletivo, se um agente público atuando, né, exercitando as suas atividades, as suas funções, causa dano a terceiro, o Estado tem que ser responsabilizado. E quem indiretamente vai arcar com essa responsabilização somos nós. É nós que pagamos tributos, somos nós que mantemos a estrutura estatal. O dinheiro que mantém lá somos nós. Entendeu? Então, por isso, solidariedade social. Se o Estado está atuando em nome da coletividade, o Estado errou, trouxe dano a terceira, a coletividade está pagando. A atividade que paga. Nós todos arcamos com os prejuízos causados pelo Estado. Que quem vai pagar, né, é o dinheiro público, somos nós. Professor, deixa eu te fazer uma pergunta aqui. O fundamento do dever de indenizar é baseado na legalidade e na igualdade, certo? Quando o ato praticado for ilegal pelo agente, Sim. aí no caso... Está atuando em nome do Estado? Sim. Então o Estado é responsável. Como o ato dele é ilegal, tá. óbvio que ele agiu com dolo ou culpa. É ilegal. E o Estado, óbvio não, né? Em regra, ele agiu com dolo ou culpa. Em regra, né? Ele agiu com dolo ou culpa. E se ele agiu com dolo ou culpa, ação regressiva do Estado contra o agente público se o Estado foi condenado a reparar. Ah, entendi. Tá? Professor, boa noite. Tiago. Tudo bem, professor? Eu fiz uma pergunta aí, eu acho que o senhor não viu. A questão da ação de regresso para ingressar
com ela, tem que esperar o cumprimento da sentença objetiva ou apenas o trânsito em julgado? Legal. É uma divergência que tem na doutrina também. E por que era divergência? Olha só, que bacana. O tanto que é difícil, mesmo com toda essa evolução, processar o Estado. Eu, Alessandro, fui vítima do Estado. Processei o Estado, né? O Estado foi condenado e esse valor ultrapassa o Estado de Goiás. Vamos imaginar que é o Estado de Goiás. Esse valor ultrapassa 20 salários mínimos. Então, se ultrapassou 20 salários mínimos, hoje eu tenho que cair na regra do precatório. Eu não posso receber por guia de pequeno valor. A lei estadual hoje fala em 20 salários mínimos. Beleza? O Estado já foi condenado? Já foi condenado. O Estado já foi condenado. E vai propor ação de regresso. Pode ser que ele receba primeiro que eu. Pode ser que o Estado venha receber primeiro que a vítima. Venha receber do agente público primeiro que a vítima. Por quê? Se o Estado comprova a valor culpa do agente público, o agente vai pagar em precatório? Óbvio que não. Tá? Então, essa pergunta sua envolve essa divergência na doutrina, na jurisprudência. Eu entendo que, não é eu que entendo, não, na verdade. Tem prevalecido que o Estado tem que ser condenado e tem que ter pago. E aí sim propor ação regressiva. Tá certo? Tem que pagar primeiro para depois entrar com a ação. Pagar primeiro para depois que entrar com a ação. Mas é complicada a situação. Nós estamos numa situação difícil contra o Estado. A ação contra o Estado hoje é complicada. Bom, nós temos aí menos de um minuto. Então, um abraço para vocês. Até semana que vem. Fiquem com Deus. Tá? O grupo do WhatsApp, vocês podem mandar pergunta lá também, tá? Até mais, gente. Até semana que vem. Fala, Glauciene.